3 anos atrás, eu tive um diagnóstico, na verdade não foi um diagnóstico, né? Me passaram que eu estava com uma intoxicação alimentar. Aí foi um grande processo de vários meses até eu descobrir que eu tinha SIBO. Mas isso aí depois a gente vai contar certinho a história. Júnior, então já vamos falar. Eu vou explicar para o pessoal aqui que ainda não conhece o que é SIBO, e aí o Júnior já começa a falar como que foi esse diagnóstico dele, porque é muito importante ele compartilhar conosco, porque pode ser aí, foi um grande caminho, né? Uma longa jornada. Como tudo que está envolvido no intestino, existe muita confusão aí de diagnóstico, de quadros. E ele vai falar para nós um pouquinho sobre isso também. Então, o que é SIBO? Supercrescimento bacteriano intestinal, no intestino delgado, na região do intestino delgado. Né? Existe um desequilíbrio que pode começar como uma desbiose intestinal e pode evoluir para o quadro de SIBO. Então, existe um desequilíbrio aí dessa microbiota intestinal em qualidade e quantidade de bactérias no intestino. Então, quando isso se torna muito grande, né, numa proporção muito grande, aí a gente tem aí instalado a SIBO, tá? Que é um supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Por isso que a SIBO ela pode causar permeabilidade intestinal, porque as bactérias ali estão, elas em conjunto com as células intestinais, elas formam a nossa barreira intestinal, essa é a palavra, esqueci. A nossa barreira intestinal, e essa barreira formada por essas bactérias e essas células, ela precisa estar intacta, né? Ela precisa estar ali de uma forma que não haja uma permeabilidade. Quando a gente tem a SIBO é um supercrescimento bacteriano, ou seja, elas competem entre elas, as bactérias. E pode acontecer dessas bactérias que fazem parte dessa barreira intestinal, elas morrerem, né? Por essa competição que acontece ali. E aí, quando elas morrem, elas se desagregam ali das células e existe a permeabilidade intestinal. O lúmen fica aberto aí para as moléculas alimentares, inclusive. Aí pode gerar, onde a gente tem aí o risco de gerar doenças, alergias, doenças autoimunes e outras, né? Então, a SIBO é uma doença? Não. A SIBO é um quadro intestinal. Tá? Um quadro intestinal que pode ter múltiplas causas aí. Mas eu queria primeiro ouvir o Júnior, como que foi o teu diagnóstico, Júnior, como que foi o caminho até você descobrir. Então, foi um caminho longo. Vamos tentar falar pelo começo. Foi na Páscoa de 2021, na Páscoa de 2021, eu tive um quadro diarreico. Eu almocei, tranquilo, total, e comecei a passar mal. Passei mal 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu fui no médico. O médico falou assim, você deve estar com uma intoxicação alimentar. Me receitou antibióticos. Tive uma leve melhora com esses antibióticos. Passando 1 semana, 10 dias, o quadro voltou. Voltei lá no médico e ele me receitou, então, que é um remedinho então, que seria para trancar, né? Para você não mais evacuar. E daí eu pensei assim, não, mas tem uma coisa que está errada aqui. Pensei, eu vou num outro médico. Peguei lá um outro médico, fui atrás, um outro médico aqui de Curitiba, um Borlideu, ele é de uma segunda linha. Não é para esse quadro seu. Você realmente está com um quadro infeccioso, mas o antibiótico tem que ser um de primeira linha. E me receitou uma outra carga de antibióticos. Voltei, fiquei 1 semana, 10 dias, 15 dias, mais ou menos, né? E não fiquei bem. Então voltei lá, aí eu voltei no primeiro médico, voltei no segundo médico, no mesmo dia quase, para ver o que cada um ia falar. Falaram coisas diferentes, pensei, vou marcar então agora uma terceira opinião.